Bom, pessoal, vamos lá responder uma questão da FUVEST 2016 que diz que o arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro que mede corrente, né? A, um voltímetro que mede DDP V, três resistores R1, R2 e R3 de resistências iguais, que a gente vai falar que essa resistência vale R, tá? E fios de ligação. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a questão pede que a gente calcule a potência dissipada no resistor R2. E me dá a figura desse jeito. Talvez não fique tão simples de perceber as associações que a gente tem. Por isso, eu transformei essa figura nessa caixinha aqui, mais quadradinha, que aí talvez facilite o nosso entendimento. Vejam bem, o amperímetro está em série com a fonte, tá aqui, ó, beleza? Ligado no polo positivo, tá ligado no polo positivo também. Nós temos em um dos caminhos, nós temos R1 e R2, que é esse caminho que temos aqui, R1 e R2. Associado em paralelo ao resistor R1, nós temos um voltímetro que mede 6 volts, que está aqui. E no outro caminho, nós temos apenas o R3, que é este caminho aqui, tá? Então, abandonaremos a figura original e trataremos dessa figura, tá joia? Para calcularmos a potência dissipada, nós temos alguns caminhos. A potência, de maneira geral, é corrente vezes DDP. No caso, eu tenho a DDP no resistor R1, então a DDP do R1 vale 6 volts. Como ele está em série com o resistor R2, eles têm a mesma corrente. E como nessa questão fala que R1 é igual a R2, então R1 igual a R2, isso vai acarretar nessa questão que a DDP do R2 vai ser igual a DDP do R1, que já foi dada 6 volts, tá? Então, calculamos a DDP do R2. Aí o que acontece? Sabendo a DDP, eu preciso calcular ou a corrente elétrica que passa no resistor R2, ou então o valor da resistência. O que acontece? Essa corrente de 2 amperes, que eu vou chamar de I, quando ela chega nesse nó aqui, ela vai se dividir e temos um I aqui, que eu vou chamar de I', e um outro I que vai seguir, que vai passar no R3, que eu vou chamar de I duas linhas. Esses dois resistores R1 e R2 estão em paralelo com o resistor R3. Portanto, eles têm a mesma DDP. Pela lei dos nós, a corrente I vai ser igual à soma da corrente I' com a I duas linhas, certo? Então, o I eu já tenho que é 2. O que eu vou ter de relação aqui do I' com o I duas linhas? O I', ele é uma corrente que vai passar por um caminho que tem uma resistência de 2R, né? R1 é R, R2 também é R. Então, tem 2R de resistência no caminho do I'. O I duas linhas tem um resistor apenas de valor R, ou seja, a resistência sofrida no caminho do I2 é metade da resistência sofrida no caminho do I'. Isso quer dizer que o I duas linhas, como ele tem o caminho com 2 vezes menos resistência, vai passar 2 vezes mais corrente. Então, o I duas linhas vai ser 2 vezes o I'. Posso pegar essa relação e substituir aqui, então teremos I' mais 2I', e aí I' mais 2I', nós teremos 3I' igual a 2. Portanto, I', que é a corrente que vai passar no resistor R2, vale 2 sobre 3, a unidade, amperes. Então, nós temos a DDP, nós temos a corrente elétrica. Vamos calcular agora a potência. Como nós temos a DDP do R2 e nós temos a corrente elétrica que vai passar nele, eu posso calcular a potência como corrente 2 terços vezes a DDP, que aí vai ficar 6 vezes 2, 12,
por 3, 4 watts. Resposta letra A. Certo? Valeu, pessoal!